Qual tipo de governante escolher? Bom, no meu mais recente livro, Santo Atanásio e a Crise Ariana, que é basicamente um resumo dentro do livro da trajetória da Igreja no século IV, que é o século da cristianização do Império Romano, à medida que nós vamos acompanhando a história, nós percebemos que há ali, no curso daquela narrativa, todos os possíveis arquétipos de governantes, considerando a sua posição frente à igreja, ou seja, como um determinado governante, no caso imperadores, lidavam com a igreja. E eu resolvi fazer essa reflexão porque se percebe em alguns meios católicos um certo maniqueísmo entre o governante ideal, a ideia de um governante ideal, como São Luís, não é? Que é inclusive um santo que eu também biografei, meu primeiro livro, São Luís, o Rei da Coroa de Espinhos, e os demais. É isso que parece que desponta em alguma parcela do catolicismo brasileiro. Mas o fato é que, e isso eu mostro muito em Santo Atanásio e a Crise Ariana, entre o governante ideal e o governante absolutamente condenável e não desejável, existe uma série de degraus. Vejam, fazer uma espécie de uma descrição rápida dos imperadores romanos em sua posição diante da igreja no século IV. Nós temos desde um terrível perseguidor no século IV, que é Diocleciano, até um imperador que Santo Agostinho aponta como modelo de governante cristão, também no século IV. Mas entre um e outro, há vários espectros. E ao longo da história da crise ariana, por exemplo, da igreja no século IV, da cristianização do Império Romano, estes imperadores que estavam nessas posições intermediárias, eles foram mais ou menos favoráveis à igreja. Por exemplo, comecemos com o primeiro imperador do século IV, que é Diocleciano, um pagão, perseguidor, inimigo da igreja declarado. Nós temos Diocleciano. Ao lado dele nós temos o imperador de décadas seguintes, que é Juliano o Apóstata, inimigo da igreja, que queria destruir a igreja. Inimigo dos cristãos, inimigo dos católicos, perseguidor dos católicos. Então nós temos de um lado aqui no começo, né, no começo da nossa da nossa linha de avaliação, dois imperadores que são inimigos declarados da igreja, perseguidores terríveis, Diocleciano e Juliano o Apóstata. Todos os imperadores do século IV que eu vou falar aqui. Depois deles, nós temos dois imperadores que se declaram, não estou falando cronologicamente não, estou falando na nossa linha de raciocínio. Nós temos dois imperadores que se declaram cristãos, mas que são cristãos arianos, hereges, e que perseguem a igreja, os verdadeiros católicos, para impor na igreja as suas falsas doutrinas, que são o imperador Constâncio II e o imperador Valente, ou seja, eles se declaram cristãos, mas são cristãos heréticos, e que, portanto, perseguem a igreja, mas de uma outra forma, impondo a heresia na igreja, impondo o erro na igreja, perseguindo Santo Atanásio, perseguindo os católicos verdadeiros. Pois bem, aproximando, depois deles, nós podemos situar, por exemplo, Valentiniano I,
imperador do Ocidente que se declarava católico, mas que pelas circunstâncias não favorecia tanto a igreja. Dava plena liberdade da igreja de atuação, até promulgou algumas leis favoráveis à igreja, mas somente no final da vida teve uma atitude mais dura para com as perseguições que o seu irmão herege Valente fazia no Oriente. Enfim, um imperador mais que se declara católico, mas que por questões políticas tolera o erro e até de modo um pouco exagerado. Valentiniano I. Agora, nós podemos avançar mais um pouco. Constantino I, o imperador que favorece a igreja, que cristianiza o império, mas que ainda tolera muitos erros, que ainda aceita muitas coisas próprias do paganismo, que ainda, apesar de favorecer a igreja, de se declarar católico, de se declarar cristão, etc., ainda mantém vivo, pelas forças das circunstâncias, até, não estou aqui para julgar, pelo contrário, eu entendo plenamente a situação, pela situação ali, ele mantinha ainda algumas coisas que se opunham à fé. E aí nós chegamos no ideal, que são 3 imperadores. 2 menos conhecidos e 1 mais conhecido. O imperador Joviano, o imperador Graciano e o imperador Teodósio Magno. Este sim, defensores intrépidos da fé católica, né? Esses últimos 2, inclusive, foram os que proclamaram o catolicismo religião oficial do Império Romano, combateram o erro, combateram a heresia, lutaram pela cristianização do Império, e, como eu disse, Teodósio Grande foi apontado por Santo Agostinho como o modelo de governante cristão. Tudo isso no século IV. Todos os imperadores do século IV, de Diocleciano a Teodósio. Mas entre Diocleciano e Teodósio há vários graus. Nós precisamos compreender. Nós precisamos compreender isso. Para ser mais palpáveis, né? Entre um São Luís, o maior governante da história, e um Stalin, e um Hitler, existem vários graus. Não é porque nós temos não temos um São Luís, não é? Que todo o resto, ante as circunstâncias, ante a força das circunstâncias, deve ser considerado a mesma coisa. Do mesmo modo como um Valentiniano I ou até um Constantino pode ser colocado no mesmo balaio que um herege como Valente ou um pagão como Juliano Apóstolo. Isso eu mostro detalhadamente aqui neste meu livro. E eu gostaria de trazer essa breve reflexão aqui para vocês. No momento em que a igreja ela começa a lidar de fato com os estados, que era isso se deu no século IV, já se delineia todas as formas de governante, né? Já se estão delineados todos os modos de governante, os arquétipos de governantes, em face da igreja. Né? De um lado, um Diocleciano no começo, um Teodósio no final. Mas entre eles há um perseguidor, né? Ariano, como Constâncio II e Valente. Há um homem que se declara católico, mas que simplesmente dá liberdade para a igreja, que é Valentiniano I. Há um homem que, além de se declarar católico, favorece o cristianismo, mas mantém algumas coisas ainda do regime antigo, para não desagradar demais, enfim, que é Constantino. E aí nós chegamos a Teodósio, a Graciano, a Joviano, que são imperadores católicos que lutam de fato pelo triunfo da igreja. Essa reflexão é necessária tanto para
principalmente para os nossos tempos, mas para que nós possamos, né, no momento de aplicar os princípios da realidade, agir de acordo com a prudência. Agir de acordo com a prudência. A prudência, né, a reta razão no agir, que nos possibilita aplicar os princípios de acordo com as circunstâncias, os princípios, né, que são inegociáveis, segundo uma expressão muito em voga hoje em dia, os princípios aos quais nós devemos nos ater, nos fiar, nos agarrar sem hesitações, mas no momento de aplicá-los, à realidade, analisar essa realidade e agindo de modo prudente. Foram assim que os católicos agiram no século IV ante todos esses governantes, mais ou menos favoráveis à Igreja. E é assim que nós hoje, como em todas as épocas, devemos também agir.